Oi, gente, gravando em pé. Eu não sei se isso vai rolar, tá? Porque eu me mexo muito. E aí, quando eu ver, eu vou estar aqui. Quando eu ver, eu vou estar aqui. E aí, eu vou ter preguiça, certeza que eu vou ter preguiça de recortar o vídeo conforme eu vou me movendo. Então, assim, vai ser um teste. Vamos ver como é que vai ser isso, tá bom? Mas, consegui colocar a luz, consegui colocar a câmera. Estou feliz. Espero que dê tudo certo. Vamos ver se eu gosto desse método. Mas eu sou realmente uma pessoa que se mexe muito, então, assim, é um teste. Tudo bom? Então, hoje de manhã, eu vou até pegar. Eu ganhei isso aqui, inclusive isso aqui não precisa mais, era só um lembrete pra eu lembrar de fazer meus estudos bíblicos. Mas eu ganhei essa caixinha aqui da Débora de aniversário. E aí, todo dia de manhã, eu estou pegando um recado, um versículo aleatório. E hoje, no dia de hoje, foi algo que mexeu muito comigo. Então, assim, eu até... Mexeu tanto que eu até tô gravando um vídeo e eu vou falar sobre isso. Que é, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E eu acho muito interessante esse versículo porque Paulo, ele começa com uma advertência clara, com uma ordem muito clara, de que é para que não nos conformeis com este mundo. E o que significa se conformar? Não se conformar é não se acomodar à situação que está acontecendo. É não se deixar levar por qualquer ideologia, resistir e permanecer firme naquilo que você acredita. Também significa não entrar naquela ideia ou naquele esquema de conveniências, de querer sempre se dar bem colocando o eu primeiro, acima de tudo. Hoje a gente vive numa geração que relativiza tudo. O certo e o errado deixaram de ser definidos pela palavra de Deus e se tornaram definidos pelo sentimento de cada pessoa. Se eu sinto que está certo, então está certo. Se eu sinto que não faz mal, então tudo bem, não faz mal algum. A verdade deixou de ser absoluta e começou a ser individual. Cada um cria sua própria verdade, sua própria moral, os seus próprios limites. Só que um cristão não foi chamado a viver com base no que sente. Nós fomos chamados a viver aqui baseado naquilo que Deus diz. Porque o nosso coração pode nos enganar. A Bíblia diz em Jeremias que o nosso coração é enganoso. Por isso que a nossa referência não pode ser aquilo que nós sentimos, mas aquilo que Deus já falou. Junto com esse relativismo, vem também um egocentrismo. O mundo ensina o tempo inteiro que você deve colocar a si mesmo em primeiro lugar. Faça o que te deixa feliz, siga seu coração, você merece. Pense primeiro em você. Tudo gira em torno do eu. O eu é o centro das decisões, dos relacionamentos, dos sonhos e até da espiritualidade. Mas quando Jesus nos chama para segui-lo, ele faz exatamente o contrário. Ele diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Enquanto o mundo alimenta o ego, Cristo o crucifica. Enquanto o mundo diz viva para você, Jesus diz viva para Deus e ame o próximo. E é por isso que Paulo fala: não se conformem com este século, porque se a gente não tomar cuidado, aos poucos vai absorvendo esse jeito de pensar sem nem perceber. A gente começa a justificar pecados, flexibilizar princípios, negociar convicções, adaptar o evangelho ao nosso estilo de vida, quando na verdade é a nossa vida que deve ser moldada pelo evangelho. John Stott faz uma observação muito interessante. Ele diz que o ser humano é um imitador por natureza. Sempre estamos copiando alguém. E no final das contas, sempre haverão apenas dois moldes, o do mundo e o de Deus. Ou eu permito que o mundo molde a minha mente, ou eu permito que Deus a transforme. O mundo tenta nos apertar para cabermos no padrão dele. Deus, porém, trabalha de dentro para fora, renovando a nossa mente para que a nossa vida reflita cada vez mais a imagem de Cristo. Como diz J.B. Phillips, Paulo quer dizer que não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde, mas devemos deixar que Deus remodele nossas mentes de dentro para fora. E Warren Wiersbe é W-I-E-R-S-B, eu não sei pronunciar, não sei. Completa dizendo:
Basicamente, é tudo o que eu falei até agora, mas com palavras diferentes. Dizendo que o mundo tenta mudar a nossa mente exercendo pressão externa, enquanto o Espírito Santo transforma a nossa mente liberando um poder interior. E é por isso que João também escreve: não amem o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Os valores que o mundo considera importante não podem ser os mesmos valores de quem segue a Cristo. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós estamos chamados para ser sal e luz, como Jesus ensinou. Nossa vida precisa apontar para Cristo, para que outras pessoas encontrem e conheçam a alegria verdadeira. Encontrem um caminho até Deus através do testemunho que enxergam em nós. E nesse versículo, de Romanos 12:2, Paulo apresenta uma solução. Ele não diz apenas o que devemos abandonar, ele diz o que deve acontecer no nosso interior. Mas transformem-se pela renovação da mente. A palavra renovação neste texto, nesse versículo, é muito bonita. No grego, ela é a mesma palavra que metamorfose. Tem a mesma ideia. É exatamente o processo de uma lagarta que se transforma em uma borboleta. Não é uma mudança superficial. Embora seja claro, a transformação de uma lagarta para uma bela borboleta. É uma transformação completa. E é por isso que Paulo fala em desenvolver uma nova personalidade, como vemos em alguns versículos de Efésios e Colossenses. Todo ser humano possui uma maneira natural de pensar, que foi moldada pelo pecado do mundo. Por isso nossa mente precisa ser renovada. Precisamos ser restaurados e resgatados para adquirir uma maneira bíblica de pensar, como Paulo também cita em 2 Coríntios, Gálatas e também onde Pedro fala em 1 Pedro. Então, quanto mais lemos, mais obedecemos às Escrituras, mais a nossa mente vem sendo transformada para parecer com a mente de Cristo. Isso também nos lembra que a nossa mente é um verdadeiro campo de batalha. E Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios também, em algum capítulo lá. E Pedro também nos alerta para que a gente fique vigilante, porque o inimigo, ele procura oportunidades para nos destruir. Como dito antes também, Jeremias então alerta que o nosso coração é enganoso. Por isso que não podemos simplesmente sermos guiados pelos nossos sentimentos. Um coração moldado pelo mundo dificilmente conseguirá discernir a vontade de Deus. Mas quando tanto o nosso coração quanto a mente são renovados, passamos a experimentar aquilo que Deus deseja de nós e para nós. Então chegamos ao propósito de toda essa transformação, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, porque vem de um Pai que nos ama, agradável porque produz paz no coração, perfeita porque sempre conduz para o melhor resultado, mesmo quando ainda não conseguimos enxergar isso. E a vontade de Deus está conectada aos princípios de sua palavra. Ela nos chama à obediência, fidelidade, santidade, reconhecer a Cristo como Senhor sobre todas as áreas da nossa vida. Existe algo que chamou muito minha atenção durante esse estudo, que Deus não revela sua vontade para quem vive apenas a metade. Ele revela seus caminhos a quem está rendido, obediente e sensível à sua voz. Mas também perceba uma coisa muito importante. Deus não obriga ninguém a mudar. Transformação não acontece por imposição, acontece por amor. Nós mudamos porque amamos a Deus. E reconhecemos que tudo aquilo que Ele pede é amoroso, razoável e é sempre para o nosso bem. Ao mesmo tempo, Paulo no versículo deixa claro que a transformação é por meio do Espírito Santo. É uma obra dele. Mas isso não elimina a nossa responsabilidade. A santificação é uma caminhada em parceria. O Espírito transforma, nós obedecemos. E uma frase assim... Mentira, não vou resumir em uma frase, sabe que eu falo demais, né? Mas assim, algo que resume muito bem este versículo é que o cristão não deve simplesmente rejeitar aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Ele deve permitir que Deus
Transforme completamente sua maneira de pensar. Eu acho que eu vou repetir isso até o pessoal ir dormir com isso na cabeça. Transformar a maneira de pensar, transformar a mente, transformar. Eu tô... Ctrl C, Ctrl V, tá, galera? E quanto mais isso acontece, quanto mais essa maneira de pensar e essa transformação de mente vai acontecendo, porque não é assim e pronto, não. É algo cotidiano, algo que vai evoluindo. O Senhor vai sempre transformando a nossa mente. E quanto mais isso acontece, mais aprendemos a discernir aquilo que agrada ao Senhor. Talvez seja justamente por causa disso que às vezes sentimos que o Senhor nos abandonou e nos deixou para tomar algumas decisões sozinhos. Ou às vezes sentimos que estamos sozinhos, sabe? Que a gente não escuta mais a voz de Deus, que às vezes a gente não encontra mais a presença dele. Às vezes pode vir a acontecer. Mas não é porque ele nos abandonou, mas porque ao longo do processo a nossa mente foi sendo renovada. E aí hoje nós já conhecemos seu caráter, já aprendemos seus princípios, já conseguimos reconhecer aquilo que agrada o coração dele. Então, não estamos sozinhos. Nós estamos sendo capacitados a discernir, escolher e viver por nós mesmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.